Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Vamos à análise. Temos connosco em estúdio o diretor executivo do Observador, Miguel Pinheiro. Miguel, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Vimos aqui Luís Montenegro com a postura que já tinha assumido na última legislatura, a dizer que só não vai até ao fim dos 4 anos se a oposição não quiser. Do outro lado, José Luís Carneiro a perguntar quem é que afinal vai ser o parceiro preferencial. Isto deve ficar definido ou esta postura de Luís Montenegro do não vamos excluir ninguém é mais acertada? Nós estamos a assistir aqui na oposição a uma mudança radical em relação ao que vimos na última legislatura. Na última legislatura, o PS queria que a AD governasse com o Chega para se colocar a si próprio na oposição. E o Chega queria que a AD governasse com o PS para mostrar que o Bloco Central funcionava em pleno e que a única verdadeira oposição era o Chega. E aquilo a que estamos a assistir neste debate é o contrário. Agora, tanto o Chega como o PS querem ser os parceiros preferenciais do governo. José Luís Carneiro insistiu muito nisso e também Pedro Delgado Alves. Portanto, o PS está muito empenhado em ouvir o PSD a dizer não, é com vocês, Partido Socialista, que nós nos vamos querer entender primeiro. E André Ventura, na intervenção que fez, também disse, bem, agora os portugueses reduziram a esquerda a uma irrelevância e por isso vamos nós reformar o país. Porquê que essa mudança acontece? Porque enquanto na última legislatura toda a gente intuía que era uma questão de tempo até o governo cair, e por isso vinham ali eleições e o partido da oposição que mais afastado estivesse do governo poderia capitalizar os votos que não se revissem na AD. Aqui a perspectiva realmente é de 4 anos. Até porque os resultados da queda do governo nas últimas eleições não foram propriamente simpáticos, seguramente para o PS, e por isso existe aqui um grande receio de voltar a essa posição. Por isso temos os dois partidos a quererem forçar a AD para o seu lado, com especiais sinais de desespero do Partido Socialista. Realmente o Partido Socialista está absolutamente desesperado para mostrar que é considerado pelo governo, para poder mostrar que é decisivo na tomada de decisões, para mostrar que consegue impor medidas. Não sei se a prazo essa é uma boa estratégia, mas enfim, mas neste momento é que existe, e aliás José Luís Carneiro sempre defendeu isso também. A verdade é que dentro do PS José Luís Carneiro sempre defendeu uma aproximação entre os dois partidos e por isso agora que vai chegar ao poder é normal que aplique as ideias que tem e o resto do PS está a adaptar-se a isso. Vimos José Luís Carneiro, claro, com uma postura bastante diferente da de Pedro Nuno Santos. Agora que temos 3 grandes blocos e até tendo em conta o que estavas a dizer, Miguel Pinheiro, acreditas que o PS neste momento aceita Ventura como líder da oposição ou o que está a tentar fazer passar é que essa figura já não existe, existem 2 partidos que fazem pressão ao governo? Mas na verdade, não é? E na sequência daquilo de que estávamos a falar há bocadinho, na verdade o PS quer distinguir-se não pela oposição, mas pela cooperação. José Luís Carneiro definiu uma série de áreas em que quer trabalhar com o governo e por isso o grande sinal que ele quer transmitir aos eleitores é o de que o PS quer ajudar o governo a chegar ao fim da legislatura. Claro, porque da última vez que fez o contrário, a coisa correu-lhe muito mal e, além disso, o PS precisa de 4 anos também para se renovar. A situação difícil em que está o PS não se resolve nem num mês, nem num ano, nem em 2 anos, nem sei se resolve em 4 anos.
Por isso, quanto mais tarde forem as eleições, melhor para o Partido Socialista, para experimentar aqui vários caminhos desta sua nova vida e para ver também o que é que acontece ao Chega, ver se a AD consegue entrar no eleitorado do Chega ou não, e portanto tem que criar as condições para que a legislatura dure 4 anos, ou pelo menos tem que se colocar numa posição em que, se houver eleições antecipadas, não haja ninguém no eleitorado que possa remotamente responsabilizar os socialistas por isso. Portanto, o que nós vamos assistindo, pelo menos nesta primeira fase, e quando eu digo primeira fase será, imagino que pelo menos seguramente nestes primeiros 2 anos, vamos ter o Partido Socialista a querer distinguir-se não como o partido que mais oposição faz, mas como o partido que mais consegue condicionar o governo a tomar medidas. Assim, uma espécie de grilo falante do governo da AD. E por isso, naturalmente, o Chega terá tendência para acentuar o papel da oposição mais vocal. O que vai ser interessante perceber é o que é que o governo quer. Porque realmente, como tu dizias, Luís Montenegro manteve uma grande indefinição sobre qual será o tal parceiro preferencial, já deu a entender que não quer escolher um parceiro preferencial, mas temos que tentar perceber se ele vai tentar contrariar este movimento natural em que o PS se aproxima do PSD e o Chega se afasta. Se ele vai tentar, imagino que tente levar ao Parlamento e apresentar por si medidas em relação às quais seja muito difícil o Chega distanciar-se. Na área da imigração, na área de segurança, a AD pode não estar a conversar propriamente com o Chega, mas pode estar a introduzir medidas que neutralizem de alguma forma uma oposição do Chega. Imagino que seja isto que esteja na cabeça de Luís Montenegro. Isso já se nota no discurso. Por exemplo, hoje ouvimos até Hugo Soares dizer que o governo está a esvaziar as oposições porque está a falar diretamente para algumas das bandeiras que defendiam. Há, por exemplo, 80 medidas que são saídas dos programas dos restantes partidos da oposição. O PS diz que isto não é diálogo porque não houve, ou seja, os partidos não foram consultados. Quem ouve em casa dá razão ao PS, ou ouve o governo de qualquer maneira a querer ouvir os partidos, seja de que maneira for? Já é a segunda vez que a AD faz isto, já fez isto há 1 ano no primeiro governo. Não me parece que tenha sido um resultado incrível, e a oposição tem um ponto, repara, os programas eleitorais dos partidos têm, vou ser generoso, mas têm centenas de páginas, não é? Mais de 100 páginas. É óbvio que as medidas que ali estão não são todas iguais. Há ali medidas mais relevantes para cada partido e há outras que são medidas, umas simbólicas, outras medidas menores. Portanto, o peso das medidas não é o mesmo. Aquilo que a AD fez foi pegar nas 100 e tal páginas de cada programa, escolher umas quantas, a maioria das quais não aquecem nem arrefecem. Repara, o governo não foi mudar a sua posição em temas decisivos para implementar o ponto de vista da oposição. Não foi isso que eles fizeram. Eles foram pegar, na esmagadora maioria, em medidas com as quais estão mais ou menos de acordo e para poderem dizer que estão também atentos ao que as oposições pedem. Como é óbvio, é uma artimanha, é um truque. Agora, nada disso tem grande relevância. O que pode ter importância e impacto no eleitorado é, efetivamente, o governo legislar sobre assuntos de interesse para os eleitores de cada partido específico. E aqui os eleitores, que eleitores são estes? O eleitorado tipo do PS, onde o PS está muito assente, são os reformados e a função pública. Portanto, sempre que o governo toma medidas favoráveis aos reformados e à função pública, está a tentar chegar ao eleitorado do PS e conseguiu fazer isso com algum sucesso na legislatura anterior e como se viu com os resultados eleitorais. E nos Chega imigração e segurança, essencialmente, e depois ali uns fumos na corrupção.
Aí a AD já não conseguiu ter o mesmo sucesso na legislatura anterior. O que nós vimos foi que, apesar de o governo ter tomado várias medidas e ter dado muita visibilidade ao tema da segurança e ao tema da imigração, isso não foi suficiente para diminuir os eleitores do Chega. Porquê? Acho que a resposta está muito... Isto já se intuía, mas está muito neste trabalho que o Observador publicou agora sobre o que pensam os eleitores do Chega. É um trabalho em que fomos ouvir 60 eleitores do Chega nas regiões onde o Chega teve melhores resultados, tentar perceber o que é que está na cabeça destas pessoas, o que é que as preocupa, o que é que as motiva, o que é que as leva a votar. E nós vemos duas coisas. Vemos, por um lado, sim, os tais temas a que a AD tentou chegar, imigração, segurança, mas depois vemos uma outra coisa. Vemos que um dos grandes fatores de motivação para o voto no Chega é André Ventura. Não são só os temas. É André Ventura. É o facto de esses temas serem trazidos por André Ventura, e isso coloca um problema à AD. É que é possível falar sobre imigração e sobre segurança. Não é possível ter André Ventura dentro da AD. E por isso, isso dá uma capacidade de resistência ao Chega muito maior. Porque aquilo que motivava os eleitores do PS, podiam ser as reformas ou podiam ser as condições na função pública, não era Pedro Nuno Santos, não é? Aqueles eleitores não eram eleitores do PS, não eram de Pedro Nuno Santos, assim como não serão agora de José Luís Carneiro. E por isso, respondendo às ansiedades e aos problemas e às inquietações deles, era possível convencê-los de que o PSD também era um partido que lhes dava segurança, de que iria estar atento às suas preocupações. No caso do Chega, não. E essa vai ser a grande dificuldade para esta nova legislatura, para a AD, é saber como é que vai conseguir entrar no eleitorado do Chega, continuando André Ventura, como continuará a ser líder do partido. E aproveitando essa deixa, agora que André Ventura já é, por exemplo, o primeiro a falar a seguir ao PSD, nota-se alguma diferença no tom? Falavas há pouco que mudou, ou seja, há um ano o Chega queria ir para o governo, agora quer ser oposição, mas sempre que o Chega cresce surge a dúvida, vai ou não moderar-se, vai ou não assumir um discurso mais institucional. Isso nota-se, ouvimos, e passo a citar Ventura, temos os dois um desafio, isto para Luís Montenegro, temos os dois um desafio, colocar este país como o mais seguro do mundo. Isto é um sinal de que agora que está mais perto do poder, André Ventura quer também mostrar que sabe ser institucional? Até agora ele tem tentado ter um equilíbrio entre a radicalidade e a moderação. E ele tem de resolver na cabeça dele a melhor forma. Qual dos dois tons é que lhe é mais conveniente? Nós, quando olhamos para os partidos da direita radical na Europa, nós vemos que as duas hipóteses são possíveis. Os partidos da direita radical na Europa que chegaram ao poder ou que tiveram um progresso grande em termos eleitorais, dividem-se de facto entre essas duas hipóteses. Alguns moderaram-se. Nós estamos a ver isso, por exemplo, com Nigel Farage no Reino Unido, por exemplo. Outros mantiveram a radicalização, como na Alemanha com a AfD. Portanto, os dois caminhos são possíveis, depende das circunstâncias concretas de cada país. Eu dou-me a ideia que André Ventura ainda não decidiu qual é o caminho do Chega, qual é o caminho que pode levar o Chega a ficar em primeiro lugar numas eleições, que é esse o objetivo político dele agora. Por isso, acho que ele vai testar, nós vamos vê-lo a ir testando as duas hipóteses. Ora, umas vezes vai ser mais moderado, outras vezes vai ser mais radical, para ver qual é o impacto de cada uma destas duas hipóteses que se colocam ao Chega, para depois, mais perto das eleições, eventualmente decidir. Eu acho que ele vai ter que decidir o que é que quer fazer. Mas ele, de facto, está muito indeciso sobre ele garante sempre, nós não nos vamos aburguesar. Pronto. Mas isso é retórica, não é? O ponto é, de facto, para onde é que ele
qual é o caminho que ele acha que é mais proveitoso? A radicalidade ou a moderação? Nós hoje vimos também, vimos-lo hoje no debate até agora, a tentar chegar a esse equilíbrio. Vamos ver, vamos ter que esperar. Quer dizer, é impossível prever porque ele próprio ainda não decidiu. E, portanto, não dá para estar a prever isso. Temos, Miguel Pinheiro, só temos mais um minuto, mas queria aproveitar para te perguntar uma resposta mais direta. A Luís Montenegro elencou aqui uma série de prioridades para transformar o Estado, a política de rendimentos, a guerra à burocracia, a imigração, até a defesa. Acreditas, uma resposta mais direta, acreditas nesta vontade reformista do Governo e na capacidade de Luís Montenegro para concretizar essas reformas? Vontade aparentemente tem, porque continua a falar destes temas, podia estar a deixar cair algumas coisas e não está a deixar cair. Ele insiste ao dizer, vamos ter coragem, não, sabemos que há muitas pedras no caminho, mas vamos fazer esta reforma, disse ele. Tem consciência de que isto lhe vai trazer muitos problemas. Nós já ouvimos promessas de reformas do Estado muitas vezes. É verdade que agora há um ministério só para isso, há um ministro adjunto só para isso. O primeiro-ministro falou do assunto no discurso de tomada de posse e, portanto, está a pôr-se em xeque ao colocar-se a si próprio como o grande motor desta reforma, mas temos que esperar para ver se aplica e, mais importante do que isso, se recua ou não quando começarem a surgir as primeiras contestações. Porque vão surgir muito rapidamente, vão ser muito violentas, quando eu digo violentas, não estou a falar de violência física, não é nada disso, mas quer dizer, vai haver um grande movimento de resistência a essa reforma e por isso temos que esperar para ver se ele depois vai ter coragem para continuar ou não. A ver, vamos, Miguel Pinheiro, obrigado, diretor executivo do Observador, esteve aqui connosco